Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, eu tô comentei muito há esses dias atrás sobre o Bom Filho a Casa Torna. Esse também é o dia, para quem não sabe, é o dia da cultura. É o dia especial que eu coloquei, um vídeo justamente que não tem nada a ver com notícia ou alguma coisa assim desse tipo. Quer dizer, tem alguma coisa a ver sim, mas não é tipo assim, eu quero focar na notícia, não faço isso. Então, esse é o dia da cultura. É o tema da cultura. Eu já fiz o primeiro vídeo falando sobre o feminismo cultural, o segundo vídeo sobre os cânticos da torcida, e o terceiro vídeo é Bom Filho a Casa Torna, que é justamente sobre os jogadores do Fluminense que eu queria que votassem ao Fluminense. Então, eu fiz uma lista aqui sobre alguns jogadores importantes que, na minha concepção, poderiam votar ao futebol do Fluminense. Não acho que seja absurdo. Claro, eu vou pontuar aqui que realmente, pelo menos eu vou pontuar a cada jogador 2 pontos positivos e 2 pontos negativos para ter isso, então, para você ver, 2 pontos para cada lado, tá bom? Então, bora pro vídeo que você vai gostar bastante. A minha lista tem um goleiro, um zagueiro, um lateral, um meia, um atacante e um centroavante. Então, vamos lá, dois pontos positivos e 2 pontos negativos para cada um que eu traria, tá bom? E essa ideia surgiu muito com esse tema aqui de vídeo em específico, que foi justamente isso. Gum revela sonho de retornar ao Fluminense e de sair magoado com o clube. Eu não vou falar ainda sobre o Gum, eu vou seguir a ordem que eu comentei, certo? Então, bora. Diego Cavalieri. 2 pontos positivos. Para mim, ainda continua sendo um goleiro muito bom. Sempre foi um bom goleiro. Nunca foi justamente de perder essa situação. E o segundo ponto é que, diferentemente do Fábio, que muitas das vezes se revelou pouco decisivo durante sua temporada nesse ano, o Diego Cavalieri, no Fluminense pelo menos, sempre foi decisivo. O que significa isso? Que sempre quando a gente precisou do Diego Cavalieri sendo aquele goleiro para decidir um título, ele foi. Nós ganhamos 2 títulos brasileiros com o Diego Cavalieri no gol. Se lembra disso? E muitas das vezes, pênalti contra o Fluminense, Diego Cavalieri vai lá e agarrava. Então, aí se a gente fala muito da falta de decisão do Fábio, a decisão, por exemplo, do Diego Cavalieri seria interessante e até mesmo seria legal para o Fluminense voltar com ele. Então seria justamente que ele continua sendo um goleiro que sempre foi meio que ano para cima. Ele nunca caiu, ele nunca decaiu nisso. Ele sempre foi decisivo. Agora, 2 pontos negativos. A saída dele no Fluminense faz com que ele não queira ir para o Fluminense de jeito nenhum. Então, realmente, seria muito mais difícil de contratar ele de volta. E a segunda coisa é que ele está há muito tempo sem jogar. Ele está free agent, ele tá sem clube atualmente. O segundo é o Gum. E o Gum, os 2 pontos positivos é que justamente ele poderia se tornar o capitão do time de verdade. Eu acho que a gente não tem no Fluminense hoje um capitão mesmo. O Nino a gente ainda não vê como capitão de verdade. Eu gosto muito da frase do Coririm, da Central Tricolor, que fala assim, cara, a gente precisa de um capitão mesmo. Aquele cara que é beberrão, aquele cara que a gente precisa ali. E para mim, o Gum entrando pro Fluminense, entraria sendo capitão do Fluminense. O outro ponto positivo também é o que o Gum, durante a passagem do Fluminense, e até mesmo alguns jogos que eu vi pelo CRB, ele sempre foi um jogador que realmente foi mediano para cima. Um pouquinho menos do que o Diego Cavalieri, mas ele sempre foi um cara que ficou sempre raspando. Então, a gente nunca veria justamente uma situação de
o Gum sair mal no jogo. Ele ser a pior peça do Fluminense. Algumas vezes o Manuel saiu como a pior peça do Fluminense. A gente não veria isso, por exemplo, no Gum. Aliás, o Gum também ele é artilheiro. Então, se eu fosse falar, seria justamente isso. Ele ser capitão e ele ser artilheiro, um goleador no Fluminense. Você lembra que o Fluminense ganhou muito por conta dos lances de cabeça do Gum? Os dois pontos negativos é justamente a questão de cuidado, que no CRB eu vejo ele se cuidando muito pouco. Isso daí me dá até um pouquinho de problema. E a segunda coisa é que realmente ele nunca foi um jogador espetacular. E o Fluminense hoje está na fase de querer jogadores espetaculares sendo contratados no Fluminense. A gente está cansado de ver David Duarte, o próprio Matheus Ferraz da vida. Então, realmente, é complicado justamente isso. O Gumli não tem nada de especial. E é isso. É justamente o físico e ele não tem nada de especial. Apenas ser goleador, mas isso não significa nada. O terceiro é o Gilberto. E o Gilberto, ele sempre foi um cara muito bom ofensivamente. Ele, no Fluminense, durante a passagem que ele teve, ele foi sempre o melhor jogador lateral. Ele até surpreendeu bastante quem achava que ele não ia se tornar um grande jogador. Ele se tornou um dos melhores jogadores do Fluminense. Nas temporadas que ele estava jogando e atuando pelo Fluminense. Então, dessa lista aqui, para mim, esse daí é o segundo melhor jogador do elenco. Depois eu vou falar do melhor jogador do elenco que eu queria voltar. Mas na minha concepção, é um jogador que é muito bom ofensivamente. Muito bom ofensivamente. O outro ponto é justamente que ele pode ser bastante versátil. Acredito que Diniz poderia até chegar a ele como, por exemplo, um ponta. Ele muitas das vezes jogou como ala no Fluminense. E muitas das vezes ele pode até ser mesmo colocado como ponta. Mesmo que ele não saiba, ele tem muita essa característica justamente de driblar, de se tornar decisivo em alguns lances. Então, realmente falando, ele é muito interessante. Então, logo, o ponto positivo do Gilberto é ser um cara muito bom na parte ofensiva, um dos melhores do mundo até. E o segundo ponto seria justamente essa questão de ser um jogador driblador, ser um jogador que realmente sai fora da caixinha. A parte negativa é justamente sobre o salário dele, que é alto pra caramba. Eu acredito que no Fluminense, se ele chegasse no Fluminense hoje, seria um dos maiores salários da equipe. Sendo lateral, não é tão legal assim. E a segunda parte é justamente a forma que ele saiu do Fluminense. Que ele nunca quis jogar muito no Fluminense. Ele sempre foi um cara que realmente a gente nunca viu muito interesse sobre o Fluminense e ele. Agora eu falei, por exemplo, do Diego Cavalieri, que também não teve muito interesse, mas ele que tem menos interesse aqui. Antes de comentar sobre os outros 3 jogadores que estão faltando, eu quero fazer 2 pedidos para você, uma informação. A informação é vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia, às 10, meio-dia e 20 horas. Então, se você não sabe, agora está sabendo. O primeiro pedido é: faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. Isso vai me ajudar muito no engajamento do meu canal. E o segundo pedido é: se inscreva no canal para mostrar qual é o tamanho da torcida tricolor perante o meu canal. Pô, mas eu te ajudar, cara. Então, vem para mais esse vídeo outro vídeo do canal. Só bora. O outro jogador que eu traria, e que para mim é o jogador mais fácil de comprar dentre todos esses, é o Danielzinho. Ele participou muito bem do Bahia e ele sairia realmente de um time que está estruturando ainda para uma Série A e viria para o Fluminense. Eu acho muito interessante isso. E ele é um jogador que realmente ele faz a mesma coisa que fazia o Nonato. Enquanto o Martinelli ainda tem alguns defeitinhos que ele não consegue resolver e que o Nonato conseguia resolver, o Danielzinho viria ser um novo Nonato. Até mesmo para poder justamente
mudar esse foco do Fluminense. Muitas das vezes as pessoas culpam muito o Martinelli e o Danielzinho seria um ótimo para-raio para o Martinelli. Então seria interessante isso. E uma outra, então ele seria para mim um bom, ele seria uma boa venda, ele seria um bom para-raio para o Martinelli. Os dois pontos negativos são a forma da saída dele do Fluminense, que ele quis sair porque o Bahia estava se tornando muito bem, na verdade a história caiu. Foi até engraçado, né? Porque o Fluminense estava quase indo cair. Ele percebeu que o Bahia estava um pouquinho melhor. E no final da história o Bahia caiu. E eu ri pra caramba. Eu até me lembro até hoje que eu ri pra caramba que o Danielzinho tinha caído no Bahia. Então a forma que ele saiu foi muito agradável. E a outra coisa seria o salário dele. Que normalmente ele pede sempre um alto salário. Não é à toa que é um dos maiores salários, por exemplo, do Bahia. E nesse caso eu não acho que vale tanto assim. Então o salário dele não ajudaria muito ele a trazer para o Fluminense. Um outro jogador que eu voltaria justamente, meia, né, mas pode também ser ponta, é o Marco Júnior. O Marco Júnior, para mim, é um jogador excepcional. Ele é um jogador muito decisivo. Não é à toa que a gente ganhou a Copa da Primeira Liga lá em 2017, 2018. E ele foi o gol do título que marcou justamente um título relevante nacional. Não tão relevante assim, né? Porque não garante Libertadores e nem garante nem nada disso. Mas ele sempre foi um jogador extremamente decisivo. E sempre quando a gente pode contar com o Marco Júnior, diferente, por exemplo, do próprio Gabriel Teixeira, né? O Biel, a gente nunca pode contar. Então, seria uma coisa diferenciada. E a outra coisa é que ele é um jogador extremamente rápido. Ele sempre teve esse físico muito rápido. Ele sempre foi um jogador que realmente sempre foi uma válvula de escape e seria muito interessante para aquele lado lá pela ponta direita que está faltando para a gente. Então, logo seria a questão de o jogador ser extremamente decisivo e ser muito rápido, poder ter sido uma válvula de escape para o lado direito, que seria até interessante para a gente ter um jogador desse tipo. Mas hoje em dia a gente não tem um jogador veloz por ser veloz. O ponto negativo seria justamente o preço. Ele veria também no Fluminense com alto preço. Para mim, um dos maiores preços aqui da nossa lista, não é o maior é o centroavante. Ficaria então difícil demais. Estou falando muito, então me peço desculpas. E a segunda coisa é justamente essa reorganização que todo jogador que está vindo da China, está vindo dos países asiáticos, ele joga no Japão, ele teria que receber, infelizmente, uma readaptação muito severa e se fosse, só poderia servir justamente nessa pré-temporada. Logo, ele só poderia realmente servir se ele for contratado agora. Vamos ver, né? O último jogador da minha lista é Diego Souza. E Diego Souza é um jogadorzaço maravilhoso. Para mim, é um jogador completo em todas as áreas. Se a gente fala muito do Cano, que o Cano é um jogador bem completo hoje em dia, muito por conta do Fernando Diniz, o Diego Souza é, para mim, um dos jogadores mais completos. Cara, eu adoro ver ele jogando. E, sinceramente mesmo, eu descobri que ele já jogou no Fluminense. Para mim, faz com que o Fluminense se torne até maior. E a outra coisa é que, realmente, cara, ele, sempre quando ele está em campo, ele sempre é um jogador que realmente está sempre tendo presença. Se a gente fala muito do Cano sendo centroavante, o Diego Souza também é um centroavante que sempre tem presença. É insano como que a gente fala muito de Germancano e a gente fala muito de Germancano nessa questão de presença. Falta muito, por exemplo, no Alan,
essa presença de campo que tem o Germancano. A gente receberia então essa presença. E então seria a presença e o jogador ser completo. A situação ruim é que ele seria o mais caro do elenco. Ele não veria de graça, ele não veria barato. Ele realmente tem um custo muito alto. Para tu ver só, ele é um custo de Série A, de top dos 5 primeiros times da Série A. O jogador mais caro dos 5 primeiros times da Série A. E está jogando Série B. Isso foi insano para mim. E a outra coisa também é que ele tem muita pouca identificação com o Fluminense. Se ele fosse, eu acho que ele iria muito mais pro Vasco do que pro Fluminense. E você já montou sua lista de ex-jogadores do Fluminense que poderiam estar jogando no Fluminense? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas eu tive que falar. Para quem não sabe, esse foi o Dia da Cultura. No primeiro vídeo eu falei sobre o Fluminense Cultural. No segundo vídeo eu falei sobre os cânticos do Fluminense. E o terceiro sobre os jogadores do Fluminense, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu. Vídeos todos os dias, 10, meio-dia e 20 horas. Falou.